Bom dia a todos, que a graça de Deus possa estar com cada um de vocês neste momento. Gostaria de ler a palavra que se encontra em Salmos 40, dos versos 8, 9 e 10. Eu farei a leitura. Tenho prazer em fazer a tua vontade, ó meu Deus, a tua lei está no meu íntimo. Eu proclamo as novas de justiça na grande assembleia. Como sabe, Senhor, não fecho os meus lábios. Não oculto no meu coração a tua justiça. Falo da tua fidelidade e da tua salvação. Não escondo da grande assembleia a tua fidelidade e a tua verdade. Existe uma pergunta que acompanha quase todos nós cristãos. E a pergunta é essa aqui: como descobrir a vontade de Deus? Muitas pessoas chegam até mim e falam: pastor, qual é a vontade de Deus? O senhor pode dizer? Se nós vemos na Bíblia, nós temos a vontade de Deus de uma maneira clara. A Bíblia diz que nós devemos meditar, precisamos orar, confessar, perdoar as pessoas. Nós precisamos amar, permanecer. Também fala em Provérbios, planejar, trabalhar. Precisamos defender a nossa fé. E por vezes também dá um ataque, no sentido de você propagar o Evangelho. A Bíblia está repleta da vontade de Deus. O problema é que toda a vontade de Deus não tem nada a ver comigo. Eu e você, nós não aceitamos essas vontades como sendo meus. Por quê? Porque nós temos outras vontades. E nós simplesmente ignoramos todas as vontades que estão claramente escritas na palavra de Deus. Mas hoje eu quero ir além. Nós precisamos ser como o rei Davi. Ele não somente fez a vontade de Deus, mas a Bíblia diz, aqui como uma pergunta: como chegar ao ponto de amar a vontade de Deus? Meus queridos, esse é o nosso ideal. Esse é o plano que Deus colocou em nossas vidas. Não é fazer a vontade de Deus na marra. Eu preciso fazer, mas eu não quero fazer. Mas chegar a esse nível onde você tem a alegria, o prazer de fazer a vontade de Deus. Porque conhecer a vontade de Deus não é difícil, é só você ler. Difícil é aceitá-la quando ela confronta com os nossos desejos, que não estão na vontade de Deus. O maior milagre da vida cristã não acontece quando Deus responde às nossas orações. Acontece quando Deus muda aquilo que desejamos. Hoje eu gostaria que você avaliasse a sua própria fé e observasse em que momento ou em que situação você se encontra diante da vontade de Deus. Meus queridos, só existem duas alternativas perante a vontade de Deus. Ou você está fazendo a vontade de Deus, ou você está seguindo a sua própria vontade. Sabe aquele diabinho que aparece nos desenhos animados, na qual você está numa encruzilhada e o diabinho aparece aqui do seu lado esquerdo e fala assim: vai, acaba com esse cara. E de repente aparece aquele anjinho no seu ombro direito e fala assim: não, você não pode fazer isso. Biblicamente falando, quem está nesse ombro esquerdo não é o diabinho, senão você mesmo. E quem está no ombro direito, como assim falando, ou falando no nosso coração, para seguir a vontade de Deus, é o Espírito Santo.
Espírito Santo está convencendo a gente, dirigindo para que eu e você possamos fazer a vontade de Deus. Lógico, isso levando na premissa que você e eu somos cristãos. Se você não é cristão, aí diga ao Freud, né? O seu id, o seu superego está em guerra. Para nós não cabe esse argumento. A nossa luta é se eu estou fazendo a vontade de Deus ou se estou fazendo a minha vontade. Nessa manhã vamos observar exemplos de alguns personagens bíblicos que fizeram manobras pessoais para tentar se esquivar da vontade de Deus, ou de alguma maneira tentaram se justificar. E o primeiro ponto de hoje, só tem 2 pontos, é quando nós queremos realizar a minha vontade. Nós oramos assim: Senhor, faça a minha vontade, por favor, atenda o meu desejo, realize o meu sonho, Deus. Veremos 3 personagens que preferiram seguir o seu próprio destino, apesar de conhecerem a vontade clara de Deus. O exemplo mais clássico de um personagem que conhecia a vontade de Deus, mas escolheu seguir a sua própria sorte, foi Adão. Em Gênesis capítulo 2 e 3, Adão conhecia claramente a ordem de Deus: não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mesmo assim, escolheu seguir a sua própria vontade, ouvir o seu coração. O problema central aqui: Adão não pecou por causa de falta de informação, mas por desobediência consciente. Dessa maneira, talvez para nós, o cristão pode conhecer a Bíblia, frequentar a igreja, ouvir sermões, ainda assim escolher aquilo que deseja. Conhecimento da vontade de Deus sem submissão à vontade de Deus não vai produzir transformação no meu coração. Não adianta você estar 10, 20, 30, 40 anos na igreja, se você não está disposto a obedecer, se você não está disposto a seguir a vontade de Deus. Seremos como Adão, simplesmente ignoramos e vivemos essa suposta vida cristã durante toda a vida aqui na igreja. O segundo personagem que eu quero apresentar, e de maneira diferente ele reagiu sobre a vontade de Deus, é o Jonas. Jonas conhecia a vontade de Deus, mas o que ele fez? Ele decidiu fugir. Deus foi muito claro: levanta-te, vai à cidade de Nínive e clama contra ela. Jonas sabia exatamente o que Deus queria, mas Jonas se levantou para fugir da presença de Deus. Jonas é Nínive, mas Jonas preferiu: eu vou para Tarsis. Ele não estava confuso sobre a vontade de Deus, ele simplesmente não gostou dela. Jonas queria justiça sobre Nínive. Deus, traga julgamento para o Nínive. Você não pode ter misericórdia sobre aquelas pessoas que estão lá. Esse é o julgamento humano, porque Nínive era a capital do país que invadiu Israel. Então o que ele mais queria é vingança. Mas Deus queria oferecer uma oportunidade de arrependimento. Qual o problema aqui? Jonas colocou sua preferência pessoal acima da missão de Deus. Hoje podemos dizer: eu sei o que Deus quer, mas eu não quero fazer. Isso acontece quando a vontade de Deus entra em conflito com os nossos planos, nossos relacionamentos,
a forma como você lidar com o dinheiro, carreira, orgulho, perdão ou conforto. Às vezes, o maior obstáculo para obedecer a Deus não é não saber a vontade, mas o fato de não gostar dela. E uma outra pessoa que fez a manobra perante a vontade de Deus foi rei Saul. Em 1 Samuel 15, Deus ordenou a Saul para que destruísse completamente os amalequitas. Saul, porém, preservou Agag, o rei, e os melhores animais. Quando o profeta Samuel confrontou, Saul tentou justificar sua atitude dizendo: que os animais seriam usados para fazer sacrifício ao nosso Senhor. Deus falou: destrua até os animais. Mas Saul não, inventou a grande desculpa que era para Deus. E sabe o que Samuel disse para Saul? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar. Saul tentou transformar a desobediência em espiritualidade. Não, era para Deus. Ele fez parcialmente aquilo que Deus havia ordenado e depois procurou uma justificativa religiosa para a sua escolha. Qual era o problema de Saul? Saul queria obedecer a Deus nos seus próprios termos. Esse seja talvez um dos maiores perigos para o cristão hoje em dia. Podemos continuar frequentando a igreja, cantando, levantando a mão. Nós tivemos um momento de louvor, nós entregamos as nossas ofertas. Muitas vezes você ouve sermão, também você prega. Estamos envolvidos em várias atividades religiosas, enquanto que as áreas importantes da nossa vida ainda continuam sob nosso controle. Meus queridos, atividade religiosa não substitui a obediência. Mas estou fazendo as coisas de Deus. É diferente. É diferente você fazer um trabalho da igreja seguindo a vontade de Deus, e a outra coisa totalmente diferente é você fazer aquilo porque você quer. Porque no momento que você encontrar alguma dificuldade, o que você vai fazer? Achar uma desculpa para sair. Mas quando você sabe que Deus colocou você lá, você vai aguentar a parada. Pode cair o universo, mas você não vai sair, desistir daquele universo. Não vou sair, eu vou sair por causa daquela pessoa, eu não gostei do louvor, eu vou sair da igreja. Não, se você sabe que ali é a vontade de Deus, você está lá em obediência, em submissão. Fazendo um resumo, coloquei um quadro aqui, 3 personagens, 3 maneiras de você abordar a vontade de Deus. Essas 3 pessoas conheciam a Deus, mas resolveram encarar a vontade de Deus dessa maneira. Adão, não comer da árvore, só que escolheu seguir o seu próprio desejo. Consequência, separação e queda. Jonas tinha que pregar em Nínive, mas escolheu fugir. Isso gerou um conflito com Deus, por mais que depois ele foi convencido a fazer o trabalho de Deus, ele fez com tanto desgosto e sem alegria. Saul, a missão era destruir os amalequitas e todos os animais, mas ele obedeceu parcialmente. Isso teve consequências. Rejeição do seu reinado, Deus escolheu uma outra pessoa no lugar de Saul. Meus queridos, em que posição você se encontra diante da vontade de Deus? Não estou falando de pessoas que não creem em Deus, mas você, eu e você que estamos diante da presença de Deus, em qual nível você está?
ou todas. Mas eu gostaria que você pudesse identificar qual é a sua atitude em relação à vontade de Deus. Deixando essa questão de escolha e consequência mais clara, Adão disse: eu desejo seguir a minha própria vontade. Aí, só divisão. Apontar o dedo para a esposa, a culpa de quem? A culpa nunca é dele, é dos outros. Só traz divisão e separação, inclusive com Deus. Jonas, eu não quero, é prejuízo para mim. Apesar, de novo, de ele fazer a vontade de Deus no final, só que de maneira muito contrariada. Quantas de vocês estão servindo seus ministérios de maneira contrariada? Aquela cara ali, fechado. Estou fazendo as coisas por Deus. Essa é a minha alegria. Você não vê. Poxa, é assim que você faz as coisas de Deus? Com cara amarrada, com desgosto. Eu não gosto daquela pessoa. Alguma coisa está errado. Precisamos observar os seus atos de servir. Caramba, a pessoa tem que bater um olho em você. Cara, eu vi um anjo hoje. Caramba, as irmãs cantando pareciam os querubins. Essa é a verdadeira transparência que você aparece, coloca na sua afeição, quando você está servindo a Deus com alegria. Saul, eu vou dar um jeito, vou fazer as coisas de Deus do meu jeito. E a consequência, você está fora. Talvez você possa fazer as coisas dentro da igreja, mas Deus falou assim: você está fora do meu plano. Os três revelam o mesmo problema. O homem colocando sua vontade acima da vontade de Deus. E quais são os perigos de você, a gente, manter a vontade de Deus dessa maneira? Bom, essas consequências vocês já ouviram. Mas precisamos, de uma certa maneira, não confundir. E como nós precisamos lidar com essas questões? Primeiro, o conhecimento bíblico não é sinônimo de obediência. Muitas vezes as pessoas confundem a vontade de Deus. Vivemos uma geração que tem acesso à Bíblia como nunca antes. Temos sermões, livros, podcasts, estudos, vídeos e aplicativos. Mas existe o perigo de acumular conhecimento sem desenvolver submissão. Sabe tudo. Mas você vê a vida daquela pessoa irada, pessoa revoltada, não está satisfeito com nada, não condiz a palavra com o tamanho da quantidade que ele conhece sobre a vida. Tinha um menino que decorava algumas centenas de versos ali numa igreja dos Estados Unidos. Toda a igreja ficou impressionada com o menino, diziam: caramba, esse menino tem muita fé. Ele realmente é a palavra de Deus a ponto de decorar tantos versículos. Puxa, eu queria ter um filho como ele, pelo menos a metade. Certo domingo, porque às vezes algumas igrejas colocam o gasofilácio aqui, as pessoas colocam oferta aqui na frente. Alguém tinha roubado o dinheiro das ofertas. E para a surpresa de todos, descobriram que era o menino exemplar que sabia um monte de versículos. O ponto aqui não é o quanto você sabe sobre a Bíblia, mas o quanto você obedece à Bíblia. A pergunta não deve ser somente o que a Bíblia diz, mas também o que estou fazendo com aquilo que a Bíblia diz para mim. Nós precisamos ser impactados, nós precisamos colocar essa palavra em vida no meu coração. Não é para encher apenas, sim, precisamos conhecer, mas precisamos condizer com a palavra que nós estamos proclamando. O segundo perigo, podemos transformar nossos desejos em vontade de Deus. Esse é um perigo muito sério.
Às vezes não buscamos, Senhor, eu quero fazer o que tu queres. Ao contrário, buscamos, Senhor, confirma aquilo que eu já decidi. Quantas pessoas buscam conselho, ou quantas pessoas também vieram a mim pedindo conselho sobre as coisas de Deus, sobre a vontade de Deus, mas a pessoa já veio com algo decidido. Ele queria ouvir o que ele quer ouvir. Ele quer ouvir da voz dos líderes, das pessoas, algo já decidido no coração. Mas não deve ser assim, não. Nós precisamos nos debruçar primeiramente perante a vontade de Deus, porque eu também posso estar errado na minha convicção, na minha decisão. Nós precisamos olhar o espelho da Bíblia para refletir primeiro se eu estou decidindo certo. Isso acontece quando primeiro fazemos as nossas escolhas e depois procuramos um versículo para justificar. Essa é a maneira errada. Terceiro, obediência parcial continua sendo desobediência. Saul obedece em parte. Samuel disse a Saul: você está de parabéns. Você obedeceu 90% da missão que eu pedi. Você tirou de 10, tirou 9. Foi aprovado? Não. Samuel disse para Saul: obedecer é melhor do que sacrificar. Precisamos obedecer a palavra de Deus na sua totalidade. Ah, pastor, tem tanta coisa na Bíblia. Começa do começo, como dizem. Começa a amar. E depois vão se somando a vontade ou as vontades de Deus em nossa vida. Mas nós pegamos todas as coisas da Bíblia, todas as vontades de Deus e nós colocamos de lado. Precisamos começar uma por uma a tentar viver aquilo e não encher a nossa cabeça. Ah, ele vai falar sobre isso, eu já sei. Você já sabe, precisa viver. Se não está vivendo, precisa ouvir de novo. Até quando? Até você colocar em prática. Isso é extremamente relevante para a nossa vida cristã. Podemos obedecer a Deus no domingo e desobedecer na segunda-feira. Podemos ser fiéis na igreja e infiéis dentro da nossa família, dentro do nosso casamento. Podemos servir em vários ministérios na igreja, mas a pessoa acha que o culto é opcional. Um compensa o outro. Podemos defender a verdade e viver uma grande mentira. Você está vivendo a verdade ou está vivendo uma mentira? A pergunta mais importante talvez não seja: conhecemos a vontade de Deus? Provavelmente eu e você já conhecemos muito sobre a vontade de Deus. A pergunta é: em quais áreas da minha vida eu conheço a vontade de Deus, mas ainda estou fazendo a minha própria vontade? Esse é o nosso exercício de santificação. Caramba, eu não estou conseguindo perdoar. Caramba, eu não estou conseguindo meditar na palavra de Deus. Caramba, você precisa se autoanalisar. Não dá para a gente, de uma maneira genérica, a igreja, vai para lá. Você precisa ser dono da sua própria espiritualidade. Não depender apenas do pastor. Uma vez por semana, você precisa estar exposto à palavra de Deus. E lá, a palavra de Deus vai te apontar. O Espírito Santo vai falar no teu coração. Você precisa viver isso. Sabe aquilo que você está encucado? Sabe aquilo que
está te martelando na cabeça? Pois então, é isso que Deus quer resolver. É isso que Deus quer trabalhar na sua vida. A coisa que te incomoda agora no teu coração é você resolver essa questão de acordo com a vontade de Deus. Precisamos identificar se meu casamento está sendo conduzido pela vontade de Deus ou pela minha vontade. Quando o meu cônjuge me fere, sigo o princípio bíblico ou a minha reação emocional? Quando preciso escolher entre conforto e obediência, qual escolho? Estou tentando adaptar a vontade de Deus segundo a minha vontade? É um exercício constante, nós precisamos constantemente lidar com isso. O maior perigo para o cristão não é desconhecer a vontade de Deus, mas conhecê-la e ainda assim escolher fazer a sua própria vontade. Meus queridos, em um mundo caído, não basta saber o que é certo, precisamos decidir como responderemos ao mal sem abandonar a vontade de Deus. Sim, vivemos um mundo decaído. O mal está solto. Precisamos fazer o certo, mas também precisamos discernir qual é a vontade de Deus nessas situações. Parece uma missão quase impossível, não é? Mas hoje, no Salmos 40, nós temos o exemplo de Davi. Davi, ele não somente viveu de acordo com a vontade de Deus, ele foi além. Verso 8 diz: tenho prazer de fazer a tua vontade, meu Deus, a tua lei está no meu íntimo. Agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus. Dentro do meu coração está o quê? A tua lei. Salmos 40 é excelente para mostrar que fazer a vontade de Deus não deve ser uma obrigação. Poxa, quando a gente fala de Deus, a gente já torce o nariz. Lá vem coisa. Não deve ser uma obrigação, mas uma resposta de amor e confiança. Mais uma vez, agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu. Dentro do meu coração está a tua lei. Como Davi aprendeu a ter prazer na vontade de Deus? Lógico que no começo ele não começou, aleluia, não. Teve dificuldade, teve problema. Mas nesse desenrolar da vida dele, desses problemas, ele começou a experimentar a vontade. Primeiro, como é que o Davi teve tanto prazer na vontade de Deus? Quando ele confia que Deus sabe o melhor para ele. Antes de Davi dizer: Senhor, agrada-me fazer a tua vontade, em Salmos 40, versos 1, ele diz: eu esperei confiantemente pelo Senhor, e ele se inclinou para mim e me ouviu. Ali no verso 2, 3, você vai ver em casa depois, que ele estava no lamaçal, estava no fundo do poço, e Deus ouviu o seu clamor. Foram experiências atrás de experiências, problemas atrás de problemas, dificuldade, frustração atrás de frustração. E ele sempre clamou a Deus, buscando a sua vontade. Davi experimentou Deus no meio da espera, do sofrimento, da dificuldade. Por isso, sua obediência não nasce simplesmente de uma obrigação religiosa. Porque sou rei, porque
Deus me ordenou, eu tenho que fazer. Não. A relação que Davi tinha com Deus era de confiança. Ele aprendeu: se Deus me ouviu no passado, posso confiar no presente e também no futuro. Isso muda a nossa maneira de obedecer. Quando não confiamos em Deus, sua vontade parece ser uma restrição. Deus só pede coisa que eu não quero. Mas quando confiamos, podemos declarar como Davi: Deus está me conduzindo para aquilo que é melhor. Amém, irmãos? Precisamos confiar. Muitas vezes não temos prazer em fazer a vontade de Deus. É verdade. E uma das razões, porque você quer ter o controle de tudo. Nós queremos saber tudo antes. Senhor, até quando eu preciso esperar? Senhor, será que eu preciso perdoar? Não, esse não. Só vou perdoar se Ele me perdoar. Nós colocamos condições. Senhor, tem que ser do meu jeito, faça assim, 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 assado. Senhor, por que você está fechando porta? Ou seja, as coisas estão fora do nosso controle. É aí que começa a entrar o nosso exercício espiritual, a nossa fé. E a fé nos ensina, mesmo sem entender o caminho, eu confio naquele que está me conduzindo. Quando eu fui estudar nos Estados Unidos, tudo que eu tinha eram $3.000. Mesmo sabendo que o curso do mestrado ia custar $50.000, só o curso. Isso fora o custo de vida, aluguel, alimentação. E eu fiquei lá quase 5 anos, então, chutando alto, $200.000. Eu estava com $3.000. É loucura. Missão quase impossível. Mas Deus estava dizendo: vai que eu vou resolver essa questão na sua vida. Eu falei: puxa, como é difícil. Mesmo sem entender, mesmo que a matemática financeira não batia, tive que confiar em Deus. Meus queridos, hoje, a minha maior reserva financeira é o BCD. Olha, invista aí, BCD, tá? Banco Celestial de Deus. Eu aprendi a depender nessa questão financeira. Puxa, está na mão de Deus. Esses detalhes de testemunho depois eu conto. Uma outra oportunidade. Segundo, temos prazer na vontade de Deus quando ela deixa de estar apenas na mente e passa a estar no nosso coração. Davi diz: dentro do meu coração está a tua lei. Essa é a diferença entre conhecer a vontade de Deus e amar a vontade de Deus. Podemos conhecer muitos versículos e ainda resistir à vontade de Deus. Mas quando a palavra entra no coração, entra e faz parte da nossa vida. É esse momento mágico, podemos assim dizer, que Deus, você e eu, começaremos a ter alegria de fazer a vontade de Deus. Por isso Davi não diz simplesmente: eu sei fazer a vontade de Deus, eu sigo a vontade de Deus, mas ele diz: Senhor, o meu maior prazer, a minha maior alegria é de fazer o que você quer sobre a minha vida. Existe uma mudança de motivação quando obedecemos a Deus. Talvez antes eu diga: eu preciso obedecer, é uma luta, eu preciso obedecer. Mas depois de você experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, no meu coração diz: eu quero obedecer, eu quero ouvir o que Deus tem a dizer, eu faço questão de obedecer. Davi não estava apenas dizendo obedeço, ele estava dizendo: meu coração encontrou alegria em obedecer. Exatamente o contrário de alguns personagens bíblicos que vimos anteriormente.
Adão conhecia a vontade de Deus, mas preferiu seguir seu desejo. Jonas conhecia a vontade de Deus, mas não gostou dela. Saul conhecia a vontade de Deus, mas tentou adaptá-la aos seus interesses. Davi nos apresenta outro caminho. A vontade de Deus precisa sair da cabeça e chegar ao coração. Algumas pessoas dizem que essa é a maior distância do universo, da cabeça para o coração. E nós estamos nessa imensidão do universo, apenas querendo colocar Deus na nossa cabeça, mas Deus fala, não, você precisa encurtar e colocar no seu coração. Aqui está o segredo, Davi. Ele guardou a lei no coração. Davi não considerou a palavra de Deus como um objeto, algo para ser guardado ali. Para nós, quando a Bíblia é um pedaço de papel que está em algum canto do seu carro, da sua casa ou no celular, ela não vai mudar você. Não tem como mudar, porque há uma distância física. Palavra de Deus ali e eu aqui. E não basta apenas você colocar na tua cabeça, porque a distância maior, né, é daqui para cá. Mas quando você vive, você coloca a palavra de Deus na prática, tudo vai mudar na sua vida. Tudo. A sua forma de louvar, a sua forma de servir, a forma de você encarar as coisas da vida, tudo vai mudar. Não mudou por quê? Porque nós seguimos esses 3 exemplos dessas personagens que nós referimos. Jeremias 31 fala, escreverei minha lei no coração das pessoas. Concluindo, meus queridos, gostaria que vocês experimentassem essa alegria. A alegria de viver na palavra de Deus. Deus tem me ensinado a confiar nele. Digo que não é fácil, mas percebo nessa jornada de 55 anos de fé, eu, na verdade, fui convencido que é melhor abrir mão dos meus desejos e deixar que a sua vontade seja feita na minha vida. No começo, eu não queria. Era resistente a seguir a vontade de Deus. Pensava que era um grande prejuízo seguir o plano de Deus, como Adão. Deus, você está limitando a minha liberdade. Depois comecei a barganhar. Só vou fazer as coisas de Deus se você fizer isso na minha vida. Como fez Saul. Depois, na minha vida, quando as coisas não iam bem, eu me sentia forçado a fazer a vontade de Deus. E fazia as coisas de Deus com desgosto e sem alegria, como Jonas. Ainda estou aprendendo a abrir mão da minha vontade para dar ocasião à vontade de Deus. Mas quando lembro que foi bom obedecer a Deus, isso abre uma nova perspectiva no seu e no meu relacionamento com Deus. Hoje, estou muito mais propenso a fazer as coisas de Deus com alegria do que antes. Eu tenho certeza que essa caminhada, quando você começa a colocar na prática a palavra de Deus, sei que você vai experimentar e não ter o caminho de volta. Meus queridos, em qual jardim você se encontra? No jardim da glória pessoal ou no jardim da realização da glória de Deus? No jardim de Éden, Adão disse, minha vontade. Isso trouxe morte para todos. No jardim do Getsemane, Jesus disse, seja feita a tua vontade. Isso trouxe salvação para todos. A escolha é sua. Seja feita a tua vontade para salvar a minha vida e da sua família, ou seja feita a minha vontade para manter a minha vida e a vida da minha família na perdição.
Deus procura homens e mulheres cuja alegria seja fazer a sua vontade. Espero que essa pessoa seja você. Gostaria que você pudesse fechar os olhos. Eu convido a equipe de louvor. Gostaria que você refletisse nessas 4 personagens: Adão, Jonas, Saul e Davi. Onde é que você se encontra em relação ao plano de Deus, à vontade de Deus? Faça a sua reflexão. E que você possa dizer: Pai, quero fazer a sua vontade com alegria. Tenha esse momento com Deus.